Meus queridos, vamos abrir a palavra do Senhor no Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículo de número 38 até o versículo 42. Antes de lermos o título hoje, Marta e Maria, quando o Criador fez todas as coisas e viu que tudo era bom, inclusive os relacionamentos eram marcados pela sua harmonia. Não havia mentira, não havia vingança, não havia inveja, não havia relacionamentos abusivos, não havia tentativa de controle, manipulação. Mas depois da queda da humanidade, o nosso relacionamento ficou profundamente corrompido em razão do pecado, né? Todos os relacionamentos, nós com os nossos próximos e com Deus, ficou profundamente afetado. Vamos agregando ao longo da nossa caminhada no planeta, na nossa jornada como humanos, vamos agregando algumas engenharias de tentativa de controle e manipulação. Algumas questões precisam ser levantadas a partir desse texto, que nos fala a respeito de controle e manipulação. Aliás, até convido a todos vocês a assistir a live do reverendo Tiago durante essa semana, na quarta-feira, lá no nosso canal YouTube, que fala sobre relacionamentos abusivos. A tese de hoje, eu coloco que cada um de nós tem um ingrediente de controle e manipulação a respeito do nosso relacionamento com o nosso próximo e com Deus. O que o Evangelho pode nos oferecer para nos livrar e trazer de volta esse equilíbrio de relacionarmos uns com os outros e com o nosso próprio Deus? No versículo 38, eu farei a leitura, os irmãos apenas me acompanhem, do 38 a 42, nessa conhecidíssima história de Marta e Maria. Indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher chamada Marta hospedou-o na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor e ouvir-lhe os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas de que a minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas, entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Feche os seus olhos mais uma vez. Senhor, fale aos nossos corações. Ó Espírito Santo, venha confrontar, venha iluminar os cantos mais escuros do nosso ser, e que possamos ser confrontados, modelados a partir da Tua Palavra, da santa verdade eterna. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus queridos, diz o texto, então, que vinha Jesus e os seus discípulos, e chegou nesse povoado. No Evangelho paralelo de João 11, vai nos falar que esse povoado é Betânia, e Marta o convida para hospedar na sua casa. Em outros textos vai nos falar a respeito desse convite de Marta. Marta era possivelmente a irmã mais velha dessa família de três irmãos: Marta, Maria e Lázaro. Uma família muito querida e conhecida e amada pelo Senhor Jesus Cristo. Nós temos aqui duas cenas. A primeira cena que eu quero chamar a atenção é a cena de Marta correndo de um lado para o outro, totalmente inquieta, preocupada em servir à mesa. Na outra cena nós temos Maria, provavelmente ali a irmã mais nova, assentada aos pés do Senhor Jesus Cristo, ouvindo o ensinamento de Jesus, as verdades
eternas. O texto diz que Marta ficou incomodada com a situação da Maria de não ter vindo ajudado, e ela se levanta, ela vai lá para Jesus e diz, bem indignada: Senhor, você não se preocupa comigo? Diz a minha irmã, a Maria, que venha me ajudar. Numa versão da Vulgata, ela diz, essa versão da Vulgata diz que Marta, de pé, chegou e ordenou que Jesus desse a ordem para Maria vir ajudá-la. E aí Jesus responde: Marta, Marta, para que você fica correndo de um lado para outro e fica inquieta, pouca coisa é necessária. Maria escolheu a melhor parte. Nós podemos destacar aqui algumas transgressões de Marta. Eu quero manipulação, egolatria, orgulho, irritação, murmuração, egoísmo, mas eu quero me ater apenas aqui duas ações de Marta, que é manipulação e controle. Nós temos um ingrediente, cada um de nós temos uma quantidade de ingredientes de manipulação e de controle. E qual é o remédio que o Senhor Jesus Cristo nos oferece a respeito? Nós podemos tirar aqui algumas verdades preciosas, e a primeira verdade é que controle e manipulação geralmente revela ídolos em nosso coração. Controle e manipulação geralmente mostra que a nossa adoração está com defeito, está desfocada. Apresenta aí uma crise de fé. E percebemos aqui essas atitudes de manipulação e controle de Marta, em algumas partes. Percebemos aqui indícios. Perceba o seguinte, que Marta se coloca na posição de vítima, ela se vitimiza. Ela fala assim para o Senhor Jesus Cristo: não te importas, eu estou aqui sozinha, a minha irmã me deixou sozinha. Ela se coloca então primeiramente, se vitimiza, ela faz transferência de culpa, atribui culpa. Fala: o Senhor não se importa comigo, eu fui deixada aqui sozinha pela minha irmã. E aí ela já cai para a situação de controle. Ela chega para Jesus, o Rei do Universo, e de pé, Jesus estava sentado, pois o Mestre ensina geralmente sentado, e Maria estava ajoelhada aos pés do Senhor Jesus Cristo, e ela chega e ordena ao Rei do Universo, ordena-lhe que ela venha me servir, que ela venha me ajudar, nessa tentativa de controle, de manipulação. Quais são as raízes dessa tentativa de controle e de manipulação? Em razão da nossa insegurança, em razão de medo, a gente vai tentando lançar mão e ter nas nossas rédeas todas as variáveis, ou a maioria das variáveis possíveis existentes da nossa vida. Não queremos perder o controle da nossa vida, essa insegurança. Eu só terei paz se eu puder controlar o máximo que eu conseguir. Nós controlamos porque nós somos inseguros. Nós controlamos porque eu não confio que Deus é totalmente capaz de reverter uma circunstância, uma adversidade da vida aos seus queridos. Nós controlamos porque eu duvido que o Senhor saiba cuidar totalmente da minha vida. E nós temos sido um pouco de Marta? Qual é a quantidade de ingredientes de manipulação e controle que nós temos exercido com os nossos cônjuges, com filhos, com mães? Olhe para a sua vida e faça esse autoexame. O indício que nós podemos perceber são os mesmos indícios de Marta. Você tem se vitimizado? Você tem se relacionado de uma forma arbitrária, sendo juiz, sempre transferindo a culpa para o outro e raramente fazendo autoexame? O seu relacionamento é marcado mais por regras e atitudes do que atitudes de amor? Um cônjuge pode sim manipular de forma abusiva apenas numa fria vingança. Eu conheço
uma esposa que ficou mais de 10 anos sem conversar com seu marido, com uma forma de vingança fria, porque um dia o seu orgulho foi ferido. Uma vez eu aconselhei um jovem de 28 anos, criado apenas pela sua mãe. O marido havia abandonado a mãe do menino, e ela transfere todo esse peso ao menino. Desde adolescente: você não vai me abandonar como o teu pai me abandonou. E esse menino, aos 28 anos, ele passa num concurso dos seus sonhos, só que precisava tomar posse numa outra cidade. Ele chega a ir para essa cidade, toma posse, e depois de uma semana, a mãe liga para ele: você me abandonou, não vou conseguir viver mais. O menino, com peso, desde criança, ouvindo as ameaças da mãe opressiva, ele abandona, pede o desligamento do concurso, do trabalho dos seus sonhos, e retorna para sua mãe. O seu relacionamento com Deus é caracterizado pela vitimização. Senhor, eu sou um coitadinho, eu não nasci num lar cristão, eu sou de família pobre, eu sempre vivi no vício, eu não sou digno de conversar com o Senhor. Eu carrego na minha identidade a marca também de uma separação matrimonial, e trago isso na minha identidade. Será que você pensaria dessa forma? Pensa e vive a sua identidade em cima de uma separação judicial? Eu não sou digno de conversar com o Senhor. Ou será que você tem tentado controlar a Deus conforme Marta tentou controlar ao Senhor Jesus Cristo? Senhor, eu daria uma oferta especial se eu conseguir aquele emprego tão almejado. Senhor, dê cabo do meu marido. Senhor Deus, eu preciso de uma outra esposa. Senhor, eu voltaria à igreja se um dia o Senhor me der uma família. Porque eu tento controlar a Deus, porque eu não acredito que Deus seja suficientemente capaz de cuidar da minha vida. Como descansar em Deus, então, meus irmãos? E Jesus vai nos apresentar aqui qual é a raiz do problema e como nós podemos harmonizar as nossas relações pessoais com o próximo e com Deus. No versículo 41, Jesus diz: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas, todavia apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e não lhe será tirada. Jesus então inicia, fala: Marta, Marta, como se quisesse acordá-la de um transe do automatismo da vida, dessa correria que a vida sempre nos tenta aprisionar. E Jesus então tenta lançar o foco no lugar mais importante do que o cristão deveria estar, que é aos pés do Senhor Jesus Cristo. É o lugar mais alto que o ser humano pode estar, é aos pés do Senhor Jesus Cristo. Jesus então está mostrando e ajustando o foco da Marta em relação à adoração. O que é a verdadeira adoração? A verdadeira adoração então inicia-se aos pés do Senhor Jesus Cristo. Jesus não está incentivando de forma nenhuma a falta de companheirismo de Maria. Jesus não está incentivando a falta de ajuda mútua. Jesus não é contra o trabalho de forma alguma. Jesus não é contra servir ao próximo, pelo contrário, ele mais para frente vai dizer que aquele que quer ser mestre, quer ser líder, este sim é quem deve servir. O que Jesus está alertando aqui, Marta, é sobre o perigo de uma vida entrar no automatismo. Será que a nossa vida está entrando nesse automatismo? Será que a nossa vida espiritual está entrando nesse automático? Nós temos essa tendência de reduzir a nossa vida com o nosso cônjuge, com nossos filhos e com o nosso próprio Deus, uma agenda repleta de atividades, de compromissos. Nós vamos colocando no automático os nossos relacionamentos pessoais, com o cônjuge, com os meus filhos, com os meus pais, e quando a gente menos percebe, a gente vai perdendo a beleza do relacionamento.
Esse automatismo e correria da vida afeta também o nosso relacionamento com Deus. E nós vamos criando diversas engenharias, querendo controlar a nossa espiritualidade. E de repente eu coloco no modo automático a minha relação com Deus, no modo formalismo e no modo do legalismo. Eu estabeleço um conjunto de regras, de normas e certos padrões e vou substituindo isso pelo que é mais importante: o deleite da presença do Senhor Jesus Cristo. E de repente, eu leio a Bíblia todos os dias, para cumprir a meta, para fazer o checklist daquele dia. Check. Segunda, para cumprir mais um capítulo. Terça, cumprir mais outro capítulo. E quando eu percebo, eu troquei o deleite de ouvir as verdades eternas, de ser confrontado com a palavra de Deus, apenas por cumprir a meta de ler a Bíblia em um ano. De repente eu substituo a minha relação com Deus pelo ativismo e vou enchendo a minha agenda da religiosidade de segunda a sexta, com ensaios, com compromissos, com reuniões, e participo de todos os coros possíveis e existentes, e quando menos eu percebo, vou perdendo o brilho do meu relacionamento com o Senhor Jesus Cristo, e aquele primeiro amor fica lá distante, e eu vou ficando cansado e sem brilho. Meus queridos, a nossa vocação cristã está mais atrelada naquilo no qual eu estou me transformando, do que naquilo que eu estou fazendo. Você pode ter a agenda cheia, isso não vai impressionar a Deus de forma nenhuma. O que vai impressionar e que vai encher de glória o Senhor Deus, o que vai glorificar e honrar o Senhor Jesus Cristo, é o teu coração ser cada vez mais parecido com o Senhor Jesus Cristo. Não importa se a tua agenda está cheia, mas o que importa é o teu relacionamento com o Senhor Jesus Cristo. Esses são substitutos de Cristo, são artimanhas de Satanás, que a gente cai nessas armadilhas, e quando a gente menos percebe, estamos longe da alegria de viver aos pés do Senhor Jesus Cristo. Nós temos esse privilégio, meus irmãos, que santo privilégio, de podermos nos achegar aos pés do Senhor Jesus Cristo, de conversarmos com Ele, de experimentarmos aquele que é santo, que é misericordioso, que é tão bondoso, que é maravilhoso, um ser eterno, infinito em poder e sabedoria. Nós deveríamos, na presença do Senhor Jesus Cristo, descansarmos seguros e tranquilos. Ele tem cuidado de nós, e a gente vai querendo controlar a nossa espiritualidade, a religião, a gente vai inventando um monte de coisas. A sua agitação e excesso de trabalho não irá redimir a sua vida. Tudo começa pela adoração, é tudo pela adoração. Essa foi a razão de que a humanidade caiu. Eva e Adão caiu. Eles caíram porque eles queriam ser como Deus, A primeira tentação de Satanás em relação ao Senhor Jesus Cristo foi: se prostrados me adorares, eu te darei a glória. Perceba que tudo começa pela adoração. Satanás tentou então Jesus, e não é à toa, meus queridos, que o primeiro mandamento é: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. A adoração nos coloca no lugar certo. Ela nos lembra que nós fomos criados para sermos totalmente dependentes do Senhor. A adoração nos lembra que nós não somos o centro, que o mundo não gira ao nosso redor, mas tudo é Cristo, tudo é Cristo, tudo é por Ele, para Ele são todas as coisas, a Ele a glória eternamente, amém. Meus queridos, eu quero pedir que possamos fazer esse autoexame. Como é que está a tua relação com o teu cônjuge? Como é que está a tua relação com o teu filho? Como é que está a tua relação com o teu pai? Esses dias eu vi um vídeo de uma menina, de uma adolescente, obrigando a sua mãe, gritando com o dedo em riste para sua mãe, pedindo que ela fizesse o jantar. Foi: porque eu não vou comer o almoço. Então faça
eu quero um jantar, e gritava com a sua mãe. De que forma nós temos relacionado com os outros? Nossos relacionamentos estão fragilizados. A tentativa de controlar, né, aqueles que estão ao nosso redor não vai te trazer paz de forma nenhuma. Isso não vai garantir a tua segurança. Entregue hoje mesmo o controle do seu cônjuge, do seu filho ao Senhor Jesus Cristo. Ele tem cuidado dos seus. Descanse nele. Jesus faz o convite: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Venha hoje mesmo ao Senhor Jesus Cristo. Jesus diz a você: acalma o teu coração, acalma, para que essa correria ficar agitado, quando tire esse modo do automatismo e quede-se aos pés do Senhor Jesus Cristo. Domingo é dia de descanso, é até para nos lembrar de que nós nesse dia paramos, para nos lembrarmos de que Ele tem cuidado de nós. A adoração é o ponto de partida para uma vida equilibrada com Deus. A adoração, então, é esse ponto de partida que vai lançar luz em todos os nossos relacionamentos. No dia em que o Senhor Jesus Cristo entrou no palco da sua vida, é Ele que deve brilhar, não é você mais. Jesus deve brilhar. A Ele toda a honra, a Ele toda a glória. O que convém é que nós venhamos a diminuir. O mundo não gira em torno de você. Não é sobre você, é sobre Cristo. E como o Evangelho pode redimir e resgatar os nossos relacionamentos? O Evangelho nos dá essa belíssima notícia de que o reino de Deus chegou. E para entrarmos no reino de Deus, precisamos nos ajoelhar aos pés do Senhor Jesus Cristo. Ele é o nosso mestre. O Evangelho deve então restaurar e redimir cada um dos nossos relacionamentos, a todos os nossos relacionamentos. Em nome de Jesus, livre-se hoje mesmo dos seus laços opressores e manipuladores nos seus relacionamentos. Entregue a tua insegurança ao Senhor Jesus Cristo. Organize a sua vida hoje mesmo. Para que tanta correria? Para que tanta correria? Você não vai conseguir redimir a sua vida. E como eu quero terminar aqui apresentando 3 passos para nós colocarmos a nossa adoração em foco, de um jeito simples, mas de um jeito muito eficiente. E eu quero que vocês coloquem isso em prática. Primeiro passo para nós ajustarmos o foco da nossa adoração, com a qual todas as partes, as demais partes da nossa vida entrarão no eixo correto. Primeiro ponto: assim como escolheu Maria, ajoelhe-se aos pés do Senhor Jesus Cristo para ouvir a sua doce voz. Para ouvir a sua doce voz. Busque como prioridade na sua vida conhecer a palavra do Senhor, amar a palavra do Senhor e aplicar a palavra do Senhor. Segundo ponto: ajoelhe-se diante do Mestre para conversar com Ele, como um filho conversa com seu pai. Ore em todo tempo, em todo lugar. A oração é o exercício da fé, e sem fé é impossível agradar a Deus. E o terceiro ponto: tenha uma vida piedosa. Considere Deus em cada momento da sua vida. Quer tomando um café, quer dirigindo, quer trabalhando, considere Deus. Faça-se sempre essa pergunta a você mesmo: será que o que eu estou fazendo e as minhas reais motivações estão nesse momento agradando ao Senhor? Coloque isso diante do Senhor. Portanto, quer comais, quer bebais ou façais qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Entregue hoje mesmo as suas inquietações. Pare com essa correria. Ajoelhe-se diante do Senhor Jesus Cristo. Ele tem cuidado de você e prometeu que jamais irá te abandonar. Que Deus nos abençoe, que Deus nos faça crescer mais e mais, que possamos caminhar
rumo à maturidade cristã.